Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Adilson Sambo, especialista em língua portuguesa e comunicação. Seja bem-vindo, Adilson. Muito obrigado pelo convite e será uma honra estar aqui a partilhar parte do meu percurso, da minha experiência, do meu conhecimento. Boas. Eu trouxe um trecho aqui para a reflexão e começamos a nossa conversa. Por meio dela, os seres humanos expressam sentimentos, constroem pensamentos, interagem com o ambiente e com outros indivíduos. Dominar o código linguístico é fundamental para a execução de tarefas rotineiras e para ter um bom aproveitamento no mundo acadêmico e profissional. Língua portuguesa. Exatamente. Isto é de facto fundamental. Repare que antes mesmo de entrarmos para a língua de forma profunda como tal, vamos olhar para a questão da palavra. Antes de olharmos para a língua numa macroestrutura, olhemos antes para a palavra e se nós pensarmos, por exemplo, como é que nós nos relacionamos no dia a dia com tudo o que fica à nossa volta, percebemos que sem palavra nada funciona. Obviamente. Como é que nós, por exemplo, passamos orientações aos filhos em casa, por meio da palavra? Como é que nós, por exemplo, no local de serviço, passamos a comunicação? Como é que nós fazemos com que os profissionais exerçam efetivamente as suas funções como nós queremos, em função dos resultados que nós queremos para a organização ou para a empresa, se preferirmos? Sim. Por meio da palavra. Daí a importância do que nós ouvimos da mensagem inicial, dominar o código linguístico é de facto fundamental. E aí dominar o código linguístico não se baseia simplesmente em pegar, por exemplo, mesa e pensar no objeto mesa. É um pouco mais profundo. É um pouco de olhar para as palavras e perceber de que maneira é que nós conseguimos colocá-las de forma efetiva para que nós consigamos os resultados que nós queremos nas outras pessoas. Isso é muito importante. Agora, quem é o Adilson Sambo, afinal de contas, para além desse especialista em língua portuguesa, treinador, formador, quem é o Adilson Sambo? Um ser humano muito, mas muito descontente com a falta de excelência em algumas atividades, sobretudo nas atividades laborais. Um ser humano que prima por excelência, eu digo muito esta palavra, primo muito por excelência, por rigor, e, sobretudo, por construção contínua enquanto pessoa. Quando digo construção contínua enquanto pessoa, estou a tentar dizer que não há uma espécie de meta, não há uma espécie de objetivo a alcançar enquanto pessoa. É melhor que eu desfaça isso, senão pode ficar um pouco confuso. O que é? Nós, enquanto pessoas, não temos um lugar ao qual nós vamos chegar e dizer que aqui eu estou plenamente realizado. Eu acredito muito nesta tese. Por quê? Porque, vamos supor que eu quero em 2024 chegar à meta enquanto empreendedor, enquanto empresário, a uma meta de ter, por exemplo, 30 colaboradores dentro de uma empresa e ter um faturamento, de 30 milhões de kwanzas. Mensalmente. É que depois de chegar aí, o que vai acontecer é que vou estar insatisfeito, vou querer um bocadinho mais. Então, essa busca por um pouco de mais e mais faz com que nós estejamos num contínuo crescimento. Então, Adilson Sambo é uma pessoa que está muito voltada a isto, pela busca de excelência, pela busca da construção contínua. Para além de formador, de professor especialista em língua portuguesa e comunicação, sou também empreendedor. Sou o fundador da Proa de Ensino, que é uma empresa que presta serviços no ramo do ensino e formação profissional. Temos estes dois segmentos separados, então nós atuamos essencialmente nesta área. Este sou eu. Como surge a especialidade em língua portuguesa na vida do Adilson? Ou se calhar também foi um acaso? Ou como é que é? Como é que surge isso? Foi intencional. Foi intencional. Como é que foi intencional? Muita gente olha para mim, sobretudo nas redes sociais, e acha que eu faço parte do grupo daquelas pessoas que nasceu com o dom da comunicação, com o dom de falar bem. Sim. Na verdade, não. Eu, enquanto criança, fui uma criança muito tímida. Eu sempre fui uma criança, até pelo menos aos meus 9, 10 anos, sempre fui uma criança muito tímida, pouco comunicativa e, por consequência, passava por muitas situações de bullying. Por quê? Porque por não comunicar com os outros, era muito fechado, muito retraído, como consequência não conseguia manter boas relações com os colegas na escola, até com os familiares, primos, amigos no bairro, não jogava constantemente a bola com as outras crianças no bairro, por exemplo.
Então isso fazia de mim uma criança muito retraída, muito fechada no meu canto. Para ter uma noção, até dentro de casa, até no seio familiar, várias vezes já ouvi expressões como esse é muito burro, esse boelo. Exatamente. Infelizmente os nossos pais às vezes também por falta de informação em relação às consequências que essas coisas podem criar na mente de uma criança, lá na sua inocência vão dizendo algumas coisas, não é? Então eu fui ouvindo isto no seio familiar e então isso foi colocando a minha autoestima um bocadinho baixa, mas isto lá até os meus 9, 10 anos. Chegou uma altura da vida em que eu comecei a apreciar muitas pessoas que comunicavam bem no seio, por exemplo, no seio da comunidade em que estava inserido, no bairro, na escola, tive alguns professores excelentes. E depois comecei a ver também algumas coisas na internet que me foram despertando este interesse por comunicação. Mas a minha pergunta sempre foi, uma criança tímida, uma pessoa que não fala nem para 2 ou 3 pessoas, como é que vai ter este conhecimento ou esta habilidade? Lá então, à medida que fui crescendo, chegou a altura em que tinha de decidir o que é que ia fazer no ensino médio. Exatamente. Então lá eu disse, eu vou fazer alguma coisa que vai, ainda que não resolva de forma plena. Né, de forma plena não resolva, mas que vai resolver uma parte do meu problema. Lá fui fazer língua portuguesa no INE Marista. Então ali eu começo a fazer língua portuguesa e eu não entrei lá com grande conhecimento, eu entrei lá mesmo com conhecimento zero. O INE Marista é muito rigorosa. Bastante. É uma escola, aquilo foi uma escola não só para a academia, mas para a vida também. Então lá comecei a fazer português no INE Marista, fiz lá sensivelmente 4 anos. No primeiro ano não foi uma coisa muito boa. Lá depois, no segundo ano, já estava na 11ª classe, aí eu comecei a sentir uma paixão enorme pela língua. Pois, porque nós estudávamos, e quem faz língua e literatura percebe bem o que é que eu estou a dizer, nós estudamos não só a comunicação, a língua no sentido de falar com as pessoas. É que a especialização em comunicação torna-se mais profícua quando nós, por exemplo, estudamos textos. Estudar texto é uma coisa muito profunda e que dá muito, mas muito trabalho. Então, quando nós conseguimos desmistificar os textos, relacionar textos com a nossa vida diária, e aí os resultados em termos de comunicação começam a melhorar. Pois então, a partir daí, do INE Marista, quando eu comecei a estudar língua portuguesa, fui ganhando esta paixão. Lá depois comecei a fazer o programa de rádio, lá mesmo, havia uma rádio, não em antena como tal, mas era um laboratório que nós tínhamos lá na escola, então comecei a fazer rádio lá, e fui me desenvolvendo. Dali para frente nasceu a paixão por língua portuguesa e comunicação. E como surge o Adilson empreendedor? Porque assim, o Adilson poderia ter empreendido em outro ramo. O Adilson decidiu empreender na área de educação. Exato. Por quê? Isso tem muito a ver comigo. Sim. Boa parte das coisas que eu faço e que de alguma forma ajudam as outras pessoas são coisas que são espécie de soluções para mim mesmo. Eu começo a empreender neste ramo porque eu já tive muitas dificuldades em termos académicos com o meu aproveitamento. Já senti muitas vezes que só o que eu estava a ver na escola estava-me a deixar para trás. Por quê? Pensemos numa sala de aulas com 40 alunos. Temos situações mais caricatas, temos salas com 100 e um bocadinho mais até. Mas pensemos numa sala de aulas com 40 alunos, que já é muito. Uma sala com 40 alunos para um professor, em condições normais, humanamente é impossível um professor prestar atenção a 40 alunos, não é? Ele, nos 45 minutos que ele tem de aula, por exemplo, vai conseguir prestar atenção de forma minuciosa, talvez a uns 7 ou a uns 10, não mais do que isso, naquele tempo que ele tem. E então isso vai deixando algumas lacunas. Muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos na sala de aulas, temos os professores a nos passar o conhecimento, entretanto, muitas dúvidas levamos para casa. Muitas vezes, algumas coisas que os professores falam em sala de aulas não fica claro, mas o aluno não consegue se abrir, muitas vezes porque tem medo de errar em sala de aulas, porque os colegas podem rir, isso vai gerar bullying. Muitas vezes porque muitos professores também não têm aquela capacidade de olhar para os alunos e perceber que ele pode não estar a entender isto, porque o nível cognitivo dele não é semelhante ao meu. Há professores que obrigam, por exemplo, o aluno a interpretar um texto tal como o professor interpretou. Pois. E não faz sentido, bastante, porque em psicologia da educação, por exemplo, há um conceito muito desenvolvido de ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Isto aqui tem uma relação muito forte com aquilo que é chamado de QI, não é? O coeficiente de inteligência. Então isto é a capacidade que um indivíduo tem de raciocinar em relação a um determinado assunto. E existe um outro conceito muito interessante que é a curva do esquecimento, que é a nossa capacidade de retenção de informação.
Então, tudo isto aqui, o nível de desenvolvimento do professor em relação à ZDP e ao QI não é semelhante ao do aluno. Isso faz com que o aluno vá para casa com muitos problemas, com muitas insuficiências ainda. Então, foi olhando para tudo isto que eu disse, eu vou criar alguma coisa que vá, ainda que não resolver na totalidade, mas vai amenizar um bocadinho esta situação. E vai ser um passo a dar na procura por solução. Exatamente. Lá nasceu a Proa de Ensino. Ainda falando das turmas completamente abarrotadas no nosso ensino. Exato. Temos alguma solução para a resolução deste problema, que eu considero o problema, quantidade de estudantes numa turma de aula, numa sala de aula melhor, e com um único professor. Se todos os dias o professor tem simplesmente a capacidade de prestar atenção a 10, 15 estudantes, nós vamos precisar de uma semana para todos os estudantes pelo menos captarem alguma coisa diretamente do professor. Isso é complicado. Exatamente. A solução vai passar por quê? Primeiro, nós temos capacidade de resolver este problema. Eu prefiro colocar os traços nos T's e os pontos nos I's. Sim. O país tem capacidade para resolver o problema. Não se resolve o problema das salas cheias por falta de vontade. Exatamente. É só isto, falta de vontade. Não há outro argumento, é simplesmente falta de vontade. Pensemos no seguinte: um país que quer de facto desenvolvimento, quando se faz um OGE, o que se canaliza para o setor da educação não faz sentido na cabeça de ninguém. Não faz. Sim. Depois vamos olhar para as condições em que estão as nossas escolas. Em que condições é que estão as nossas escolas? Nós temos escolas, por exemplo, em que o professor chega às 8, às 10 horas entende que já não tem de trabalhar e sai, não há fiscalização, portanto as crianças ficam aí ao Deus dará. Mas a questão aqui foi como é que nós resolvemos esta situação, não é? Nós podemos resolver de algumas formas. A primeira forma é nós termos más escolas, mas aqui temos que abrir parênteses. Não basta termos más escolas, nós temos de ter escolas com fiscalização, com manutenção e com capital humano. Mas este capital humano é verdadeiramente capacitado. Não é o primo do diretor provincial com a prima da ministra que vão dirigir aquilo. Sim. Se formos nesses termos de nepotismo, não temos desenvolvimento. Não temos. Então nós precisamos de mais escolas, mas escolas a funcionar mesmo. Precisamos de mais professores, e aqui nos professores também temos de abrir parênteses para dizer professores com qualidade aceitável. Quando se diz qualidade aceitável, voltamos ao problema mesmo do próprio sistema de ensino. Sim. Que é os professores que estão a ser preparados para ir cuidar dos alunos, muitos deles vão despreparados. Hoje de manhã, por exemplo, antes de vir para aqui, eu estava a dar uma formação. Eu estou a dar uma formação agora a uma cliente, e é uma formação personalizada de língua portuguesa. E ela disse-me que lá na escola, o menino dela, fruto de uma sessão que nós tivemos, a mãe ajudou a passar o conhecimento para o filho foi à escola e fez uma correção de forma suave à professora. Sim. A professora diz, havia trago. E o filho diz à professora que não se diz havia trago, devia ser havia trazido. Sim. E o filho lá explica à professora o porquê daquilo. A professora sente-se ameaçada, liga para os encarregados. Lá, a encarregada, de forma muito tranquila, conversa com ela, explica a situação, como porquê que não deve dizer havia trago e sim havia trazido. Lá a situação fica resolvida. Mas o que é que está aqui como pano de fundo é, de que forma é que a professora justificava, por exemplo, que ela dizia havia trago? Ela dizia assim, eu sempre aprendi assim, sempre disse assim. Ora, sempre aprendi assim, sempre disse assim, não é justificação para quem trabalha com conhecimento. Um professor não pode ser o tipo de pessoa que vai dizer, não, 1 mais 2 é 3, porque é 3, não é justificação. Sim. Então, havia trago, está certo, porque sempre disse assim, não é justificação. Está a ver? E onde é que eu quero chegar com esta abordagem? É olharmos para a capacidade, para a qualidade dos professores que nós temos, no ensino geral, sobretudo. No ensino superior já é uma outra luta. Eu acho que aí temos também uns casos não muito bons. Não muito bons, e o ensino superior não é o sítio certo para fazer este reparo. Não. Porque isto devia ser feito na base. É exatamente ali. Exatamente. Este é o maior problema. Na verdade, nós andamos a vida toda, em Angola sobretudo, com discursos de que o ensino superior era tão necessário, e esquecemos-nos de resolver muitos problemas na base. Hoje temos estudantes no ensino superior que pularam a base, fizeram muito mal, e também não temos professores em altura de colocar esses estudantes
no nível desejado. Ou melhor, quem traz problemas de matemática da base, quem traz problema de língua portuguesa da base, no ensino superior ninguém tem tempo para corrigir isso, infelizmente. Nem um pouco. Eu vou chamá-lo professor Adilson, eu gosto dos professores. À vontade. Em Angola tem fama de ser pobres. Exatamente. Diz inclusive que repara-se um professor pela escrita, não pelo bolso. Não pelo bolso, A letra é exatamente. bonita. Professor Adilson, o conceito comunicar bem em Angola é muitas vezes confundido com afinar. O que dizer disso? Comunicar bem e afinar. Vejamos aqui o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, num lápis. Sim. Um lápis tem a capacidade de fazer um bom desenho, mas para tal, quem vai utilizar tem de ter habilidades para tal, não é? Pegar num lápis e passar uma fia é afinar o lápis. Pegar num lápis sem passar uma fia e ver que ele está a escrever e o que está a escrever está a ser entendido como deve ser, sem fugir de normas de escrita, sem fugir de normas de grafia, por exemplo, não fazer um A que parece um O, por exemplo, este lápis está a escrever bem, está a funcionar bem. O lápis que nós colocamos mais numa fia para nos dar uma letra um bocadinho mais fina, aquele lápis foi afinado. Entretanto, se aquele lápis for parar às mãos de alguém que não domina as formas certas de contornar, subir e descer a esquerda e direita para fazer as letras de forma certa, o que vai acontecer é que as letras feitas pelo lápis afinado vão estar não muito boas, podem não ser entendidas inclusive, Sim. e as letras feitas pelo lápis que não foi afinado podem estar muito bem. Onde é que nós queremos chegar com isso, afinal de contas? Vejamos o seguinte exemplo. Quem fala ou quem comunica bem é aquele que consegue fazer com que o que está a dizer seja entendido pelos outros e seja entendido exatamente da forma como quer que seja entendido. Como é que isto acontece? Por meio da comunicação empática. Sim. Muitas vezes nós estamos a comunicar e não nos colocamos no lugar do outro. É importante que nós, ao comunicarmos, é importante que nós, ao falarmos e ao gesticularmos, pensemos com quem é que eu estou a falar, Sim. que termos é que eu vou selecionar para o que eu estou a dizer. Será que se eu falar concomitantemente, esta pessoa vai entender? Será que enquanto eu falo, se eu estiver aqui a falar de ZDP sem desmistificar, a pessoa vai entender? Aquela hora estávamos a falar e eu levantei alguns conceitos de psicologia da educação. Sim. Falei de QI, falei de ZDP. Se eu parasse por aí, muita gente provavelmente não entenderia. Imagine que nós estejamos a falar e eu simplesmente solte ZDP e continue. Cada um vai ter o seu entendimento. Sim. Há quem vai entender ZDP como qualquer coisa, não é? Mas para que o outro entenda efetivamente que ZDP é a zona de desenvolvimento proximal e o que é isso, eu tive de desmistificar aquilo, trazer exemplos. Isto é comunicar de forma empática, é pensar no outro, é pensar em como é que o outro vai entender o que eu estou aqui a dizer. Então, isto é que é comunicação, isto é comunicar bem. Agora, o afinar no contexto angolano já tem a ver com o nosso português que nós queremos imitar um pouco de outras latitudes. Nós queremos trazer um português não com as nossas características, queremos imitar, por exemplo, a sonância portuguesa, principalmente, e aí começa a entrar os problemas. Sim, mas mesmo a sonância portuguesa, em alguns casos, não é afinar. O que acontece, na minha visão também, algumas vezes, é o facto de algumas pessoas quererem passar uma informação com isso. Mas nesta ânsia de quererem passar uma informação de que são superiores, que normalmente é esta, é quererem passar uma informação que são superiores, acabam passando a informação que são inferior. Por quê? Porque as pessoas articulam mal, colocam mal os verbos e depois afinam. Como, por exemplo, uma palavra que as pessoas gostam muito de dizer, seja bem-vindo. Não entendo. Porque essa pessoa devia ter tempo Sim. de entender o seja e o seja, quando deve ser aplicado, em detrimento de usar o seja quando quer ser muito fino. Exatamente. Há um caso, eu inclusive tenho um vídeo no meu Instagram em que eu falo do Enquinaqual. Nós vemos gente bem engravatada, sim, bem vestida, sim, e com toda a firmeza e muito fino, Enquinaqual. E fica uma coisa assim firme, sim, mas a questão aqui é que isto está errado. Porque a pessoa ou tem de dizer em que
Ou tem de dizer na qual, mas tem de ver qual é o contexto. Qual é o contexto? Aí tem de perceber quando usar um, quando usar outro. Então, o afinar tem muito a ver com isto. Quando eu falava da sonância portuguesa, era no sentido de, por exemplo, o angolano, muita gente diz, não, vocês que ensinam língua portuguesa tentam fazer parecer que nós não temos as nossas origens e queremos ser portugueses. Mas eu não falo como um português, por exemplo. Sim. Quem já ouviu ou quem convive com portugueses, ouve portugueses a falar, ouve-me a falar, percebe claramente que não há qualquer semelhança aí. Exatamente, não há. Exatamente. Então, o afinar tem muito a ver com isto, é tentar falar de forma bonita, mas é tentar falar de forma bonita e cair em erros. E na maioria das vezes cai em erro. Exatamente. E muitas vezes acontece por desconhecimento. Sim. Há pessoas que querem usar termos porque ouviram num lugar, só que para elas acham que é melhor eu mudar um bocadinho mais, dar um toque assim a mais, isto vai afinar e vai fazer com que a pessoa caia em erros. Infelizmente temos essas situações. Sim. Professor Adilson, qual é a importância da língua portuguesa na formação do cidadão? Tremenda. A resposta de forma curta e objetiva é tremenda. Agora vamos lá tentar entender esta tremenda, não é? A importância é tremenda porque a formação de um indivíduo tem como finalidade fazer com que ele consiga se relacionar com o mundo à sua volta de forma eficiente. Sim. Ou seja, nós vamos à academia para entendermos como é que funciona o mundo à nossa volta, porque nós vamos viver no mundo e vamos lidar com as coisas do mundo. Por isso é que estudamos informática, estudamos biologia, é para entendermos como é que funcionam as coisas no mundo em que nós vivemos. E para nós entendermos as coisas que estão no mundo, o mecanismo que nós temos para a transmissão desta mensagem, deste conhecimento, desta ciência, dos cientistas, dos livros, dos professores para os alunos, que são aqueles que estão em fase de formação, é a língua portuguesa, no nosso contexto específico. Sim. Então, dominar a língua portuguesa é muito importante, porque quando uma pessoa não domina a língua portuguesa, começa a ter muitos problemas de interpretação. Ontem, por exemplo, a minha assistente quase discutiu com uma potencial cliente, porque a cliente não entendia o que ela estava a dizer. Ela dizia as coisas de forma muito clara, Sim. mas a pessoa estava a entender de um outro jeito. Problema de interpretação. Exatamente. E onde é que surge este problema de interpretação? Às vezes surge em termos simples, às vezes. Sim. Às vezes uma preposição que tem um sentido diferenciado, quando nós empregamos no lugar certo, se a outra pessoa não tiver domínio, vai achar que estamos a falar de uma outra coisa. Exatamente. Por exemplo, solicitou a senhora, disse, senhora, por favor, remeta a sua documentação para o nosso e-mail para prepararmos o contrato. Lá a senhora entendeu que tinha de pegar os documentos dela e enviar via WhatsApp. A senhora pegou, fez foto do passaporte e enviou a foto via WhatsApp. Mas aqui a questão é o entendimento dos termos, está a ver? Porque quando nós conhecemos as palavras, quando nós sabemos para que servem as palavras, quais são os seus significados, quais são os contextos em que essas palavras podem ser utilizadas, aí nós temos a nossa vida facilitada. Porque o que nos disserem já começa a sair, a cair de forma suave. E veja, por exemplo, a importância disto. Ontem eu comecei a fazer agora uma formação profissional de edição de vídeos. E nesta formação ontem estávamos a tratar de alguns conceitos de base, mesmo em termos de edição de vídeos. E lá depois o formador, eu levei a minha câmera e ele disse, olha, esta câmera é uma câmera híbrida. Ele perguntou, sabes o que é uma câmera híbrida? Eu não sabia tecnicamente o que era uma câmera híbrida. Mas eu sei que a palavra híbrida significa mistura. Está a ver? É a fusão de um elemento mais outro. Pelo facto de eu saber que híbrida é mistura, então eu disse, olha, eu não sei exatamente o que seria uma câmera híbrida, mas eu sei que esta câmera, se é híbrida, então faz mistura ou faz duas coisas em algum momento. E ele disse exatamente isto. A câmera híbrida é aquela que faz vídeo e faz foto. Então é chamada de câmera híbrida porque ela não faz só foto, nem faz só vídeo. Ela faz fotos e faz vídeos. Repare, se eu não dominasse a língua portuguesa, se eu não dominasse a palavra híbrida, eu não teria nem noção do que ele estaria a falar. E poderias entrar em choque. Exatamente, porque minha câmera é híbrida. O que é isso? E daí a importância da língua portuguesa. Da língua portuguesa. A minha preocupação ainda com a língua portuguesa no que diz respeito à base. Exato. É os profissionais desta área fazem chegar a mensagem de que o sistema de ensino na base, no que diz respeito à língua portuguesa, está mal? Fazem.
Quer dizer, alguns fazem, alguns têm de facto esta preocupação. Porque assim, sois vós os responsáveis por fazer chegar esta mensagem. Exato. Pelo facto de serem os especialistas. Exatamente. Não, muitos de facto fazem, mas é aquilo que eu disse, tem de haver vontade para fazermos algumas mudanças. A mensagem de que o ensino de base tem muitos problemas, a mensagem chega. E muitas vezes em conferências, em seminários pedagógicos, e digo isso com alguma propriedade, em seminários de capacitação pedagógica, vemos sim esta abordagem de especialistas na área. E inclusive nós temos abordagem, nós temos inclusive material, temos monografias a serem feitas neste sentido, temos livros escritos sobre o assunto, nós temos inclusive obras que apresentam soluções. Por exemplo, nós temos problema com o entendimento da língua portuguesa. Muitos desses problemas estão na base de quê? Do não entendimento das nossas línguas. Muitas vezes nós não entendemos o português porque nós não entendemos as nossas línguas. Como é que isto funciona? Pensemos no seguinte: se nós formos aprender o inglês, sem dominar a estrutura do português, nós temos muitas dificuldades. Exatamente. Por quê? Por exemplo, quem não domina a estrutura do português e vai aprender inglês, o que é que vai acontecer? A pessoa chega, por exemplo, e vai tentar fazer uma pergunta na estrutura da língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos uma estrutura, por exemplo, em inglês, como estás é how are you, não é? Yes. É como estás tu, certo? Mas a nossa estrutura em língua portuguesa é inversa. As nossas perguntas não são feitas naquela ordem. Naquela ordem, sim. Então, o que é que vai acontecer com quem está a ir aprender inglês? Vai tentar levar a estrutura do português para o inglês, porque não entendeu muito bem, às vezes, ainda, como é que é a estrutura da língua que fala. Então, o entendimento das nossas línguas é fundamental para que nós consigamos dominar o português. Porque muitas coisas têm traços semelhantes. Muitas, entendendo numa língua, conseguimos com mais facilidade perceber que o contexto de utilização numa outra língua é diferente. É diferente. Pois. Sobretudo o francês. Exatamente. É muito mais complicado ainda. Exato. Então, tal como eu havia dito, Adilson, em condições normais, pessoas que têm este timbre, esta qualidade na fala da língua portuguesa em Angola, não deviam ser admiradas. Mas são admiradas por quê? Porque nós deixamos muitas cadeiras lá embaixo. Exatamente. Isso seria o normal. Exato. É desta maneira que os professores, no ensino de base, deviam articular a língua portuguesa para que os estudantes lá na base começassem a beber um bocado, até terminar o ensino de base, irem para o ensino médio e posteriormente o ensino superior. Só que, infelizmente, não. Existem ainda professores no ensino superior que têm debilidades tremendas na língua portuguesa. Muitos. E depois, o que é que acontece? Vamos formar profissionais? Nada. Ora por exemplo, tem uma teoria, coloca na monografia, não sabe como é que vai fazer a citação e essa coisa toda. Então, repare, por exemplo, que inclusive pessoas dentro da área da língua. Sim. Neste momento, eu, para além de professor, trabalho também como revisor de textos. Faço revisão do ponto de vista linguístico e de metodologia científica mesmo, que é uma área em que tenho estado também a aprofundar bastante. Okay. Eu estou neste momento a fazer a revisão de uma monografia de alguém que está na área de língua e literatura, para ter uma noção. Quem está a fazer a monografia já estudou 4 anos. E quem já estudou 4 anos de português e literatura não consegue fazer uma monografia. É uma luta tremenda. É que eu recebo o conteúdo bruto e a pessoa acha que eu não estou a trabalhar como tutor, estou a trabalhar como co-tutor desta monografia. E a pessoa acha que o co-tutor ou que o tutor deve refazer a obra. Não, eu vou lá para o Word, temos a opção de revisão, eu abro uma aba de comentários e digo o que é que deve fazer. Exatamente. Não faço alterações no texto. No texto. E depois, quando a pessoa envia as observações, vê que a colocação em prática está a ser uma dor de cabeça. Sim. Mas são coisas simples mesmo, para ter uma noção, são coisas como, por exemplo, a pessoa faz uma citação repetida. Diz, por exemplo, segundo o autor tal, vi aí agora Augusto Cury, segundo Augusto Cury, Sim. fala sobre isto. Você já disse segundo Augusto Cury, fala sobre isso, está ali a fazer o quê? Segundo Augusto Cury, isto é assim. Agora, exatamente. Segundo Augusto Cury, diz fala que... Já é segundo, ainda fala mais. Está a ver? Então são situações de base. E não estamos aí longe, estamos de falar de gente que está a estudar língua. 4º ano. Já terminou de estudar, está a fazer monografia. Já fez o 4º ano, já concluiu. Agora está a fazer uma monografia
e para ser um licenciado. E vai para o mercado de trabalho, assim com essas debilidades, porque essas debilidades não vamos resolver agora que estamos a fazer a monografia. São coisas que, desde a base do ensino superior, devia-se aprender. Nós temos gente que está a sair do ensino superior, Alberto, que não faz citação em condições, que não tem noção de que, se apresentar uma teoria que não lhe pertence, deve mencionar o autor, o ano e, no mínimo, a página. A gente que está a fazer um trabalho mistura normas APA e normas ABNT, mas a gente está a sair do ensino superior. A minha pergunta é, você durante 4 anos teve, por exemplo, eu fiz ISCED, aqui mesmo no Quilamba, e no ISCED nós temos no primeiro ano IPC, Introdução à Pesquisa Científica, no terceiro ano temos Técnica de Pesquisa Científica, que é um complemento, no quarto ano temos Seminário de Metodologia Científica, que é onde construímos o projeto para a monografia. Mas uma pessoa que teve todas essas ferramentas, não teve o cuidado de ir aprofundar, e às vezes também é o professor que não é muito claro, às vezes é o professor que explica mal de propósito para mandar por recurso, mas isto já é uma outra conversa. Mas então as pessoas saem muitas vezes do ensino superior com essas debilidades todas. Isso dá medo. Dá medo porque, sim, é verdade, isso dá medo porque assim, nós estamos a formar pessoas que supostamente vão dar continuidade, vão substituir uma geração de professores, tutores e tudo mais com estas debilidades. É para ver que não vamos longe. Se nós continuarmos no caminho em que nós estamos, não vamos longe. Qual é a solução, efetivamente? A solução é nós começarmos a fazer alterações nisto. E essa alteração não deve partir só dos professores ou do sistema. Eu costumo dizer que os problemas que nós temos a nível do sistema de ensino, tanto no ensino geral quanto no ensino superior, mas mais para o ensino superior, é de culpa partilhada. Exatamente, concordo. Cada um de nós tem uma parcela, está a ver? De culpa. Temos uma parcela lá de culpa que, quando somada, é que dá o resultado que nós temos. Sim. Vai o professor que explica mal de propósito, e eu não estou a falar porque alguém me contou, presenciei situações do género. O professor explica mal de propósito para mandar aluno por recurso, porque ele ganha com isso. Temos estudante que recebe o conhecimento académico, mas não tem o cuidado de fazer o aprofundamento daquilo, portanto ele fica limitado àquilo que se deu na escola. Se o professor não disse, então aquilo não existe. Mas vai sair do ensino superior. No século XXI. Vai. Mas é estranho termos estudantes assim, isso é muito estranho, é sério disso, eu não consigo compreender. E isso dá medo de nós vermos que essas pessoas vão acabar por ser replicadores de ideia, do tipo, quando forem também professores, exato, não vão fazer diferente. Não vão. Nem têm como fazer diferente porque precisam de bases. Para alguém conseguir fazer diferente precisa de bases. Por isso é que eu falei aqui da culpa partilhada, porque se o sistema não oferece condições, se a academia não oferece condições, nós temos de ir atrás. Há quem pense que eu tenha feito, por exemplo, língua e comunicação. Não, eu não fiz língua e comunicação. A minha formação no ensino superior é língua portuguesa, ensino da língua portuguesa. Já uma vez estive num debate em que alguém me disse, não, você não é especialista em comunicação, é mesmo só língua portuguesa. Eu disse, mas o que é que o senhor entende por comunicação, então? Porque, repare, a ideia de comunicação, na sua origem lá no latim, comunicar é pôr em comum. Sim. Quando nós estudamos comunicação, nós estamos a falar de uma mensagem que sai de um emissor e por meio de um canal chega a um receptor. Este é o ponto da comunicação, não é? A base da comunicação é esta. Quando eu vou estudar um texto, o que é que acontece? Há um escritor que pegou nas suas ideias, colocou num texto, que é um canal, o livro, e vai chegar a um leitor, que é o destinatário. Exatamente. Qual é a diferença do que está escrito no papel e o que depois é levado para a fala? É tudo comunicação. Há a comunicação verbal ou oral, se preferirmos, e há a comunicação escrita. Está a ver? Então, há estas questões que dá até conceitos de base que nos geram muitos problemas. Então, estava eu a dizer que é importante que os próprios estudantes comecem a ir a fundo, comecem a pesquisar. Boa parte do profissional que eu sou hoje, sem tentar vangloriar-me, não foi construído na academia. Boa parte do que eu faço hoje, em termos de língua e comunicação, não recebi na academia. Não. Porque eu olhei para aquilo que a academia dava, percebi que para aquilo que eu quero fazer daqui a 5, 10 anos, só isto não é suficiente. Não é suficiente. Eu fui atrás de outras coisas, está a ver? Nós temos, por exemplo, a situação de muito jovem que sai da academia, sai da universidade e acha que depois o governo tem de dar um emprego ou coisa do género. No século XXI, em 2024, infelizmente ainda temos quadros do género. Mas o ponto é, você tem uma formação, você tem um conhecimento
E para quem faz formação numa área que tem a ver com o ensino, eu não percebo como é que alguém que tem uma formação numa área que tem a ver com o ensino, você tem tanto conhecimento e fica desesperado porque não passou no concurso público. Não faz sentido. Adilson, ainda assim, as nossas universidades acabam por ser um laboratório para mutilar os estudantes. Sabes porquê? Não é normal, nos dias de hoje, Exato. temos estudantes que saem das universidades com esse mindset. Isso é verdade. Eu saio da universidade diretamente para o concurso público. Infelizmente acontece, e é como disseste muito bem, tem mesmo a ver com isto. A universidade, em alguns casos, acaba por ser isto, acaba por ser um laboratório para mutilar os estudantes, sim. Porque o que se planta lá, eu costumo dizer, o evangelho que se prega nas universidades é exatamente este. Nos Estados Unidos temos universidades. Exato. Vocacionada para formar empreendedores. Deixa ser mais claro. Exato. Pessoas que saem da universidade e não vão trabalhar por conta de outrem. Exato. O mindset daquela universidade é esse. Exato. Ou vais aprender a fazer uma caneca e por via dessa caneca vais fazer o quê? Vais modificar, porque no mercado já existem canecas. Exato. Então vais criar algo novo. Exato. Nós não podemos ter universidades que continuam a mandar estudantes depois de terminarem por concurso público, chegar lá, não entrar no concurso público e frustrar-se. Exatamente. Mas isso também tem uma relação com... Quando nós estudamos questões ligadas à pedagogia didática, vemos um triângulo que não se pode dissociar. Sim. Que é academia, ou escola se preferirmos, família e comunidade. Comunidade, sim. Está a ver? Então, com isso, o que é que eu estou a tentar trazer aqui à conversa? Existem situações que têm muito a ver com a nossa família. Há situações que têm muito a ver com a nossa comunidade. Explico-me. Nós estamos, por exemplo, numa situação em que alguém passou a vida toda a ver os pais, os primos, os amigos no bairro a irem para a escola, a serem formados, a irem para um concurso público e depois estão a trabalhar num lugar. As pessoas crescem a ver o pai a sair às 6, a voltar às 22, cansado, morto da vida, não tem mais tempo para a família nem nada, porque foi trabalhar. Na cabeça deste filho, eu tenho de me formar, eu tenho de ter o meu emprego, porque também tenho de sair às 6 e voltar às 22, porque tive de ir trabalhar. Aliás, o mindset que vai vir mesmo do pai é este. Exatamente. Yeah. Então, por isso é que eu falei aqui do triângulo de família, academia e comunidade. Porque a academia, ou seja, a família começa já a plantar isto na mente do cidadão. Crenças. Pois, o sistema de crenças. Quando ele vai para a comunidade, lá no bairro, lá na urbanização em que ele vive, tem situações do género. Quando está na academia, recebe uma formatação exatamente para ser um bom profissional, ou seja, para ser um bom trabalhador, um bom empregado. Sim. Por exemplo, estamos a formar um médico porque nós queremos que ele vá para o concurso público. Estamos a formar um professor porque nós queremos que ele vá para o concurso público. Sim. Mas é importante que esta pessoa que está nesta fase de formação ganhe consciência de que aquele é um caminho. Mas aqui é preciso abrirmos parênteses. Se sente feliz indo por aquele caminho, sendo um trabalhador, ok, tudo bem. Se é a sua realização, vá, seja feliz. Se não, é melhor começar a pensar bem. Porque se quer garantir uma reforma, força. Se não quer garantir uma reforma por meio da segurança social, eu às vezes passo por aí próximo da minha casa. Eu costumo ver umas filas aí, eu digo, meu Deus, sério, não quero passar por isso. Então, eu vi aquilo e disse, não quero passar por isso. Então, se eu fizer o que todos os outros professores fazem em Angola, eu não vou longe. Sim. Que então, lecionar. É lecionar. Todos os dias aí para a turma, o que é que você vai fazer? Sumário, lição, da aula. É que de 1 a 31 não há inovação. Não há. Para ser professor no sistema de ensino é assim. Sumário todos os dias, de 1 a 31, entra ano, passa ano, não há inovação, não há margem de progressão de carreira. Foi por isso que eu larguei o ensino geral. Muitas vezes as pessoas vão para a internet e perguntam, mas é professor de que escola? Quem vos disse que o professor tem que estar na escola? Tem que estar na escola. Existe professor e docência. E docência, sim. São conceitos que muitas vezes as pessoas não dominam. O professor é de formação, a docência é a atividade ocupacional do professor. Professor, sim. Quem está em sala de aulas, enquanto estiver em sala de aulas, debata, a ministrar uma aula, aquele está nas vestes de um docente. Exatamente. Se estiver fora daí, não estiver a exercer esta profissão ou esta atividade, tem a formação, é professor. É professor quem passa por uma escola de formação de professores.
Do ponto de vista, pelo menos, técnico, profissional, em bom rigor, é assim. É assim. Não é... Quem exerce? Exatamente. Quem exerce é um docente. É um docente, sim. Fez um curso básico de pedagogia, é bom a matemática, é bom a informática, pode ensinar e ensinar muito bem, não há problemas. Só não é professor, Sim. é docente. É docente. Do ponto de vista, pelo menos, em rigor técnico, é assim, é docente. Mas agora, eu continuo como professor, só não estou em sala de aulas. Decidi largar por motivos óbvios. E isso às vezes confunde muitos encarregados. Exatamente. Mas também é normal, essa informação, não há um lugar para encontrar essa informação. E pronto, as pessoas têm na cabeça que o professor tem que ter... Tem que estar na sala de aulas. Uma instituição, tem que pertencer a uma instituição diretamente. Exato. Então, professora Adilson, projetos a longo, médio, curto prazo. Onde é que eu vejo o professor Adilson daqui a 10, 5, 15 anos? Eu vou ver o professor Adilson como o melhor professor de Angola? Porque eu sei que o professor é bom. Digamos que sim. Quem se esforça de forma inteligente não tem outro destino. Tem que ser bom e tem que dar certo. Então, no meu caso, daqui a 10, 15 anos, eu tenho uma visão, inclusive tenho aqui no meu telefone, eu tenho uma visão da minha vida daqui a 20 anos. Okay. Depois, se calhar, no off eu lhe mostro. Tenho uma checklist, tenho um monte de coisas que daqui a 20 anos tem que acontecer. Daqui a 20 anos, por exemplo, eu tenho de ter uma relação muito profunda do ponto de vista espiritual. Hoje eu já vou cultivando isto, mas tenho de ter num nível extremo mesmo. Tenho de ter isto. Hoje. Daqui a, por exemplo, 20 anos, isso pode acontecer antes, mas daqui a 20 anos, por exemplo, eu costumo dizer que eu não posso morrer sem ter, no mínimo, um Lexus 570 branco. E eu sou específico. Pois. Não é querer coisas vagas, querer coisas específicas. É um Lexus 570 branco. Não quero preto, branco. Mas, professor, tem que abrir aqui parênteses e dizer que poderá ser descontinuado o Lexus 575. Não, exatamente. Se for descontinuado, o que estiver mais próximo dele. Pois. Então, é uma forma de dizer que daqui a 15, 20 anos eu estou a olhar para mim em lugares muito altos. Do ponto de vista profissional, daqui a pelo menos 15 anos, eu estou-me a ver como a maior referência que vai existir em termos de língua portuguesa e comunicação em Angola. Pois. Daqui a 15 anos estou-me a ver nesta posição. Tenciona, professor Adilson, fazer um dia política? Pertencer a algum partido político? Não. Sim, porque normalmente as pessoas que têm capacidade, habilidade de comunicação, exato, persuasão, são os favoritos dos políticos. Não, mas no meu caso não, porque política dá... Como é que eu digo? Política dá problema, negócio dá dinheiro. Eu prefiro a segunda opção. Negócio. Está a ver? Negócio. Eu prefiro a segunda opção. Então, daqui a 15 anos, eu estou a olhar para mim como a maior referência que vai existir em língua portuguesa e comunicação a nível do país. Eu estou a olhar para um profissional que vai encher o estádio 11 de novembro com pessoas para irem aprender língua portuguesa durante uma semana. E sem terem problemas em pagar, por exemplo, 2 milhões de kwanzas por 3 dias para terem esta formação. Boa, eu vou apoiar. É aí onde eu estou a me ver daqui a 15 anos. Eu vou apoiar. Exato. Professor Adilson, qual é a maior dificuldade na sua profissão em Angola? Na minha profissão enquanto professor. De uma forma geral. A maior dificuldade, eu acredito que é conseguir conciliar aquilo que os alunos trazem do seio familiar com o que se aprende na escola. Sim, porque as crenças em Angola são muito fortes. Exato. Crenças limitantes. E há uma dissonância gigante. Eu tenho uma prima que é professora e ela por acaso acho que está em Cachito, lá os fundos nos municípios. E ela diz-me que tem estudantes que o pai às vezes retiram da escola por 2 semanas para ir cultivar. Exatamente. Então é exatamente nesses termos onde eu queria chegar. Exatamente. Por quê? Porque os pais dizem que as 2 semanas que ele vai cultivar vão ser mais produtivas do que estar na escola. Exatamente. Está a ver? Isto acontece. Nós temos situações em que a criança está na escola e a mãe decide que vai buscar a criança na escola porque tem de ir ver uma prima que chegou ontem de viagem. Nós temos situações em que a criança vai para a escola e vai discutir com o professor por uma situação que os pais às vezes em casa estão a insistir. Está a ver? Então, ter de conciliar isto é muito difícil. Talvez pareça algo muito simples, mas onde é que reside a dificuldade no meio de tudo isso? É que nós, enquanto professores, não podemos descurar aquilo que as crianças trazem de casa.
Está a ver? Sim. Porque nós em pedagogia costumamos a dizer que a criança não é uma tábua rasa. Ou seja, nenhum ser humano vai para a escola de forma branca, assim, de forma limpa, sem qualquer tipo de conhecimento. Já traz algum conhecimento de casa. Então, é com base neste conhecimento que nós temos de encontrar formas de articular o que ele tem, já traz de casa, na verdade, com o que nós estamos a apresentar do ponto de vista científico. Então, conciliar isto aqui é uma dificuldade grande. Porquê? Porque nós temos, infelizmente, ainda muitas famílias sem informação e os filhos vão para a escola sem algumas noções que já deviam ter. Isso atrasa mais ainda o processo de ensino e aprendizagem. Então, de forma resumida, é esta a dificuldade, é conseguirmos conciliar aquilo que a família passa para os filhos com a ciência que nós temos de passar na escola. Pois. Que melhorias gostaria de ver no ensino em Angola? Melhorias no ensino em Angola. A primeira melhoria que eu gostava mesmo de ver é na formação dos professores. Digo isto porque eu não fiz uma outra formação a não ser, digo formação académica, não fiz uma outra que não tenha qualquer ligação com o ensino. No INE Marista eu fiz 4 anos para ser professor de português. No ISCED de Luanda eu fiz 4 anos para ser professor de português. Então, eu estudei 8 anos da minha vida só português e comunicação. Foi tudo que eu andei a estudar durante 8 anos da minha vida. Então eu tenho uma experiência não só vivida, mas como também observada de outras pessoas. Sim. Na altura em que estava no INE Marista, eu via coisas que aconteciam não só na minha turma, mas noutras, e tínhamos sempre aquela ligação com outras pessoas que estavam, por exemplo, no INE Garcia Neto, no INE António Jacinto no Kazenga. Então nós tínhamos esta ligação com estas pessoas e conseguíamos também perceber quais são os problemas que essas pessoas vivem. E como é que isto chega aqui à nossa conversa? Para nós fazermos esta melhoria, nós precisamos de investir em capacitação efetiva de professores. Porque, infelizmente, boa parte dos jovens que está agora a ser formado para ser professor no ensino médio, que é onde começa esta formação, boa parte deles, não digo a maioria para não correr o risco de errar, não está a vir preparado. Não. Eu, em tempo, eu dava aulas numa escola católica, aí mesmo no centro da cidade, perto de casa, e nós recebemos estagiários que vêm de outras escolas, que estão a formar professores. Eu recebi 2 jovens que estavam já a terminar a 13ª classe e foram lá para fazer o estágio, na minha turma. E, como disse aqui no princípio da nossa conversa, eu primo muito por excelência. Até quando vou ensinar crianças, a criança tem de entender até a coisa mais complexa para um adulto, tenho de traduzir em miúdos para aquela criança. Então os meus alunos sempre tiveram bases daquilo que é essencial para escrever e falar, no mínimo, de forma aceitável, sem cometer aqueles erros de palmatória em função do nível em que eles se encontram. Mas nós recebemos estagiários que estavam a terminar a 13ª com problemas sérios. Eu não estou a falar problemas ainda de pedagogia ou didática, em português mesmo. Fez 4 anos de português, mas tem problemas em usar verbos. Eu estou a receber o plano de aulas do professor que está a sair de um INE ou de um magistério, não digo o nome para não fazer publicidade. Eu estou a analisar o plano de aulas, muitos erros de escrita. Mas não são erros da pessoa olhar e perceber, pronto, é normal. Queria dizer isso. Não, são erros mesmo. Por exemplo, da acentuação. Escrever fabrica no lugar de fábrica. E a pessoa acha que... Uma vez eu chamei a atenção a um deles e a resposta que me deu foi: não, mas professora Dilson, aí só faltou mesmo o acento. Disse, não, você tem que ter no mínimo vergonha. Só faltou o acento. Você escreve fabrica. Você quer que eu faça magia para ler fábrica? Não, não posso, porque você escreveu fabrica. Já houve situações em que me disseram, não, mas você é muito exagerado. Não, eu não sou exagerado. Exagerado é quem não coloca o acento e acha que eu devo ler como está na cabeça dele. Sim. Porque a ideia que está na sua cabeça não veio para o papel. Não veio. Manteve-se na cabeça. Para vir para o papel faltou o acento. Está a ver? Então, estes problemas nós ainda temos lá com quem está a fazer a formação para ser professor agora. Se não se investir aí, não teremos melhoria, não teremos qualidade no ensino em Angola. Sim, porque dá-nos a impressão que o investimento na educação é a construção de infraestruturas, dá-nos a impressão que o investimento na educação é a construção de laboratórios. Isso é secundário. Isto é secundário. Infelizmente, estamos a ter menos qualidade nos professores.
E isso vai fazer com que nos próximos anos tenhamos os mesmos problemas. Exatamente, porque o que acontece é exatamente isto. Alberto, nós temos muitas escolas vazias. Em tempos fui ao Bengo com um amigo que está a fazer um projeto social. Fomos ver algumas escolas grandes. Os jovens lá das comunidades, no Bengo, aqui perto, não estamos a ir distante de Luanda, no Bengo, aqui perto. Não duvido. Os jovens estão a roubar as fechaduras das escolas. Quem está na escola, não digo cargos nem nomes para não trazer problema, mas eu estou a falar de quem está na escola a controlar aquilo, a tomar conta daquilo, vende as carteiras. Então nós temos uma situação em que investir em infraestruturas não é um problema ainda, porque a consciência do cidadão que vai cuidar daquilo, a responsabilidade do cidadão que vai cuidar daquilo, o senso de pertença da pessoa que está ali, ainda não está construído, não está formado. Como consequência, esta pessoa não trata aquilo como algo que é seu. Por isso é que nós vemos, por exemplo, os jovens que partem os autocarros. Exatamente. Os jovens que vão destruindo as coisas. Nós vemos jovens que vão, por exemplo, roubar os cabos dos PTs aí. Sim, sim. Mas isto é porque a pessoa não consegue olhar para aquilo e perceber que aquilo também é meu. E onde é que ele vai receber esta consciência? Na família, sim, mas a escola tem de ajudar. Mas nós temos problemas sociais graves, Adilson. Muito. Isso vai levar mais 40 anos. Bastante. Já dizia alguém que o país tem de reiniciar. Não, mas tem. Tem de reiniciar. Tem de reiniciar. Pois. Porque assim, quando um cidadão acha que um cabo que ilumina uma via do Benfica a Cacoaco, retirar é mais importante do que deixar a via iluminada. Isto é um problema social muito grave. Não, muito. Ele não consegue olhar para aquilo com o sentido mesmo de pertença. Exatamente. Aquilo é meu, devo cuidar. E quantas pessoas poderão ser beneficiadas com aquele cabo ali no lugar? E quantas pessoas serão prejudicadas sem aquele cabo? E eu devo agradar o meu ego de que eu sou gatuno, eu sou mais importante porque cheguei primeiro para vender. Exatamente. Não, nós temos problemas desses. Isso tem muito a ver também com o nosso ensino. Tá a ver? Estávamos a falar aqui sobre a melhoria. Não tem a ver só com infraestruturas ainda. O primeiro investimento que nós temos de fazer para termos melhorias efetivas tem a ver mesmo com a qualidade no ensino. Por isso é que eu estava aqui a tocar na tecla de melhorar o ensino para quem está a ser formado para ser professor. Porque são esses que vão dar continuidade. Exatamente. Se o jovem que está a sair do INEM Marista, está a sair do magistério primário, por exemplo, Mutuiaque Vela, está com esses problemas de português. Eu vi plano de aulas em que o jovem não sabe diferenciar objetivo geral do objetivo específico. Existe na internet uma tabela, inclusive, em que já há verbos pré-selecionados. A pessoa não vai ler e a escola não dá aquilo. A escola ensina 2 verbos, por exemplo, desenvolver ou compreender, ok. Ele, na cabeça dele, sempre que for objetivo geral, tem de colocar desenvolver e compreender. Se não colocar aqueles verbos, para ele não é objetivo geral. Então, se o jovem não consegue diferenciar objetivo geral de um específico, como é que ele vai alcançar objetivos com os alunos? Porque se ele não consegue desenhar uma aula, ele não consegue fazer com que os alunos cheguem a um determinado nível. Por quê? Porque vai fazer de forma empírica, vai começar a improvisar em sala de aulas. Isso é como um formador, por exemplo. Eu trabalho também com formações profissionais. E do mesmo jeito que o professor faz um plano de aula, o formador, pelo menos formador que tenha formação de formador, sabe que deve fazer o plano de sessão. O plano de sessão, eu também fiz isso. No plano de sessão, não é? Sim. Perfeito. Sim. Então, no plano de sessão, você vai desenhar a formação. Se o formador não consegue desenhar um plano de sessão, onde é que vai levar os formandos? Vai improvisar. Ele vai chegar lá e começar a falar a primeira coisa que lhe aparecer na cabeça. Mas a partir do momento em que sabe distinguir objetivos, ele define aquilo não para ele, mas é para os outros. Então, os objetivos que ele vai definir vão depois conduzir todo o curso da formação. Então, investir aí é fundamental mesmo. Adilson, já há muitos pais preocupados em contratar professores particulares para comatar essas lacunas que nós temos? É, bastante. E digo isto com alguma experiência, porque a minha empresa, como disse, trabalha exatamente neste ramo. Então, nos últimos tempos, sim, já temos visto pais que têm, de facto, esta preocupação. Ainda há aqueles que olham principalmente para os serviços que nós prestamos como muito caros e coisas do gênero, que é um desafio que nós ainda temos. Nós temos problema de achar tudo caro. Tudo é caro. Então, eu costumo dizer que eu não costumo discutir preços. Não é? Achou caro, compreendo perfeitamente. Okay. Eu sei que em informações de vendas e atendimento costumam-se dizer outras coisas, mas na minha ótica, achou caro, não entendo o valor daquilo, não merece ter aquilo. Porque ele precisa, eu já tenho.
Quem vem, por exemplo, ontem, alguém mandou uma mensagem que quer fazer uma formação personalizada de português e oratória. Está bem. Eu já tenho o conhecimento, já sei fazer isto. Ele quer aprender. Lá mandei a fatura para a forma, geramos a fatura e mandamos. Não, mas isto está muito caro, tem que baixar mais. Oh, tem que baixar? Eu disse, compreendo perfeitamente, ponto. Enviei a mensagem, mandou mais umas 3, visualizei, vi que não adianta continuar com essa conversa. Primeiro porque, não está a passar fome, depois porque tenho sempre trabalho para fazer, e depois porque você é quem quer aprender. Está a ver? Eu acho que é um bocado de falta de reconhecimento do trabalho das pessoas. Exatamente. É o seguinte, se tu achas que uma determinada fatura está alta, eu acho que a saída é concordar e discordar. Mas discordar não precisa necessariamente dizer que tem que baixar. Porque eu posso discordar, dizer, ok, senhora Dilson, recebi a proforma e em momento oportuno vou lhe contactar. Isso também é uma resposta profissional. Exatamente. Agora, tem que baixar. Aí onde está o problema. Tem que baixar é desvalorizar o trabalho do outro. E mesmo isto voltando para a questão levantada no início, que tem a ver com os pais preocupados com procurar professores particulares, muitas vezes nós temos este desafio. É que o pai quer que um professor saia, por exemplo, do Quilamba, vá até a Marginal de Luanda, a sua casa, para dar aulas durante 1h30, e este pai acha que deve pagar aí 15.000 kwanzas, por exemplo, acha que o professor vai caminhar do Quilamba até a Marginal, acha que o professor não vai beber água, tem asas, né? Vai voar. Está a ver? E não pensa que este professor precisa de estar estimulado, até mesmo do ponto de vista de remuneração, para que vá para aí fazer um bom trabalho, porque ele sabe que vai ganhar aquilo que, pronto, pelo menos é razoável. Tem que valer a pena o sacrifício. Já agora, onde é que estão os escritórios? Estamos na Vila Alice, na Rua Alda Lara. Estamos lá, quando o assunto é formação, nós estamos no Miramar, que é onde temos um espaço um bocadinho maior, onde damos as formações em parceria com uma outra empresa, mas quando são assuntos de atendimento, por exemplo, para os clientes, reuniões pontuais, tratamos disto lá na Vila Alice, na Rua Alda Lara. Para quando uma segunda filial, ou uma filial, por exemplo, no Quilamba, para servir Quilamba, Benfica, Patriota? Já está a dar ideia disso. Para servir Quilamba, Talatona, Benfica e Patriota. Na verdade, só não estamos ainda a pensar ali, porque nós, como disse, trabalhamos de forma domiciliar. Sim. Então, na verdade, os professores são colocados exatamente em função da zona em que residem. Ok. Por exemplo, nós temos professores que estão aqui no Quilamba, temos professores que estão no centro da cidade, outros estão em Talatona. Então isto é muito em função da zona em que residem, por causa dos atrasos e coisas do género. Compreendi. Sim, agora também estou interessado pela minha filha, se calhar, pronto, porque não vamos deixar a responsabilidade de tudo à escola. Exatamente. Sim, nós temos que fazer também a nossa parte. Não, porque há esta necessidade. Pensemos, por exemplo, no seguinte. Falamos aquela hora dos professores que têm 40 alunos dentro da sala de aulas, não é? Sim. Vão levar algumas insuficiências para casa. Os pais têm as suas atividades laborais. Exatamente. Os irmãos provavelmente vão para a escola também. Então esta criança está aí com um problema que tem de ser resolvido. E ela, se resolver sozinha, sem qualquer orientação, vai fazer conforme entendeu na escola. Se não tiver entendido bem na escola, o que é que vai acontecer? Vai cometer erros. Vamos pensar agora lá na véspera de prova. Muita matéria mal entendida. Às vezes a criança é tímida, temos casos do género de crianças tímidas que na escola não fala porque os colegas podem rir-se dela, mas quando está em casa, como é mesmo só com o professor ou com a professora, estão só os dois, a criança já fica mais à vontade, até porque estou na minha casa mesmo, é onde eu brinco, é onde estou com a minha família. Então a ideia da Proad Ensino, que é a nossa empresa, tem precisamente este pendor, é deixar o aluno no seu ambiente de conforto, que é a casa. A casa acaba por ser uma zona de conforto. Muitas vezes a escola, para a criança, em vez de zona de conforto, é uma zona de confronto. Confronto, sim. Está a ver? Porque tem de lidar com situações dos colegas, às vezes o professor que não lida muito bem, daí essa necessidade de termos de facto este acompanhamento para as nossas crianças. Adilson, a título de conclusão, eu gostaria que o Adilson deixasse aqui recomendações para os pais. Né? Para os pais. Para os pais e depois os estudantes mais adultos. Ok. Vamos começar com os pais. Primeiro, para os pais é importante que desenvolvam o senso de responsabilidade nas crianças. Como é que podem fazer isto? Por meio de ações pequenas dentro da família. Por exemplo, a
criança tem de saber que se sujar, deve limpar. A criança deve... Por que é que eu falo sempre sobre criança? Porque se resolvermos os problemas com as crianças, tudo o resto está resolvido. Exatamente. Porque essa criança depois é que vai ser jovem, vai ser adulto, vai ser É político. de pequeno que se fortifica um adolescente. Exatamente. Então, os pais devem investir nisto. Responsabilidade dentro de casa. A criança tem de saber que se limpou ou que se sujou, vai limpar. Tem de saber que se desarrumou, tem de arrumar. Isso desenvolve o senso de responsabilidade. Disciplina dentro de casa também. Os pais estão em casa, vão jantar, estão com os telemóveis. O filho vai fazer a mesma coisa. O pai não vai ter como chamar a atenção. Então, vocês estão no momento de família, levam os telemóveis à mesa para quê? Vocês têm comida e têm pessoas reais aí à vossa volta. Ficam com os telefones à mesa para quê? Qual é a finalidade do telemóvel aí? Confesso que nos dias de hoje este problema começa com os pais. Exatamente. Porque os pais estão lá em casa, com os telemóveis à mesa, e os filhos estão a ver. Sim, e fazem o mesmo. Exatamente. E depois fica uma casa em que toda a gente pode tudo. Porque se os pais podem estar com os telemóveis à mesa, os filhos também podem. E depois, o que é que acontece? Estão aqui, um dedo no telemóvel, outro no garfo, Sim. e ninguém conversa, ninguém sabe dos problemas de ninguém. Começamos a ter depois o quê? Família desestruturada. Costuma dizer, se o pai não comunica com os filhos, se os pais de forma geral não comunicarem com os filhos de forma efetiva, começamos a ter desestruturação familiar. Então os pais precisam de investir nisto, em conhecimento significativo para as suas crianças, desenvolver o senso de responsabilidade, que tudo isto depois vai ser complementado pela escola. Mas se a família fizer aquilo que é seu dever de base, a família dá a educação, a escola dá a instrução. Então, se a família der, de facto, educação como deve ser, a escola, quando vier complementar com a instrução, teremos bons resultados. Para jovens que são estudantes, provavelmente profissionais, não é? Futuros professores. Exatamente, futuros professores e profissionais também de outras áreas. Tem de ter consciência de que a escola por si só, ou a universidade por si só, não é o suficiente. Não é o suficiente porque não vai dar rigorosamente todas as habilidades que nós precisamos para nos virarmos lá fora. Não vai. Vai dar aquilo que é essencial. Eu costumo dizer assim, o ensino superior dá uma matriz. Isto é em qualquer parte do mundo. Dá uma matriz por quê? Porque vai definir aquilo que é o fundamental para você caminhar numa determinada área do saber. Agora, como é que se vai fazer um profissional de excelência? Não é na academia, é fora dela. Os bons professores não se fazem enquanto estão no ICED ou enquanto estão no INE, fazem-se fora. Os bons informáticos não se fazem enquanto estão na universidade, fazem-se fora. Os bons editores de vídeo não se fazem enquanto estão na academia ou nos cursos, fazem-se fora. Por que é que vão se fazer fora? Porque lá vão receber as matrizes, aquilo que é fundamental para caminharem nesta área de saber. Mas depois estas pessoas precisam de prática, precisam de aperfeiçoamento e isto a academia não dá. Porque a academia tem programa para cumprir, tem provas para aplicar e isto não vai funcionar. Então, de forma resumida, para os jovens, invistam em si mesmos, invistam em habilidades que vão, de facto, dar mais valor para os seus currículos. Deixem de ter aqueles currículos em que tem lá o curso básico de informática e noções básicas de inglês e mais nada. E carta de condução. Exatamente. Então, invistam, de facto, em conhecimento, em habilidades que valham a pena nos dias de hoje. Todo jovem devia dominar o básico de tecnologia, o básico de comunicação, devia dominar também o básico de negócio. Comunicação é muito importante. Exato. Quem não comunica não vende. Não vende. Todos querem vender hoje. Exatamente. E muitas vezes as pessoas querem vender comunicando mal. Isto não vai acontecer. A menos que tenha muita fé. Ou que venda para pessoas que não entendam de comunicação. Exatamente. Mesmo as pessoas que não entendem de comunicação hoje também já começam a ficar mais exigentes. Pois, então o nível de exigência já é maior. Logo, é importante que as pessoas se capacitem, de facto. E depois é importante desenvolver disciplina. Disciplina é muito importante, porque nós temos jovens que estão a sair da universidade, que vão para as empresas trabalhar, ou até uns que preferem mesmo empreender. Mas que nós olhamos para estes jovens que não há disciplina, não há rigor no que estão a fazer. Fazem as coisas só por fazer e porque sabem que lá no dia 25, depois quando consultar, o salário caiu. Mas não faz muito sentido, porque se for só pelo salário, eu costumo dizer assim a quem está comigo na empresa, se for só pelo salário, pode ficar em casa, vamos fazer umas 2 ou 3 ligações. Se for só pelo salário, vamos dar um subsídio de desocupação.
Tá vendo? Vamos inventar um subsídio de desocupação para quem está desocupado, está em casa e tem uma remuneração por isso. Eu não preciso de gente que não está a produzir. Exatamente. E só produz quem tem disciplina. Disciplina, sim. Então, coisas como, por exemplo, chegar cedo, fazer o que deve ser feito, isso não é mais Dá para... satisfações quando... Sim, não são coisas que a pessoa ainda tem de ir a aprender. Aprender ou exigir. Exato, não se pede. Isso é básico. Aliás, como no início da nossa conversa eu falei, né? Exato. Que eu aprendi a lidar com pessoas que não te cobravam porque que atrasaste uma reunião. Exato. Porque eles sabem que aquilo é básico demais para alguém que tem as competências que tu tens, não sabes. Não faz sentido. Não faz sentido. Há coisas que não faz sentido exigir de quem está a sair da academia, de quem é profissional. Exatamente. Então, Adilson, recomendações e conselhos úteis para encerrarmos o nosso podcast. Olha, recomendações úteis para toda a gente. Eu acho que a máxima que deve ficar aqui é investir em conhecimento. Sempre. Investir em conhecimento de forma profunda, isto é muito importante, porque só o conhecimento é que vai nos livrar de qualquer amarra que nós tivermos. Exatamente. Em qualquer área da vida, desde que nós tenhamos conhecimento, desde que nós saibamos o porquê e as coisas serem como são, então nós começamos a lidar com o mundo de forma mais leve, mais suave e temos felicidade sem sombra de dúvidas. Pois. Bom, mais uma vez encerra aqui o episódio número 2 do ano 2024. Meu convidado foi Adilson Sambo. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Exatamente. E para mim foi uma honra estar aqui. Estamos juntos. Pessoal, estamos juntos. Força.